Compilação dos 12 ensinamentos de Meishu Sama, áudio, maio 2022. O sabor da fé. Há um sabor em tudo que existe no mundo. As múltiplas formas de vida e também todos os objetos têm e comunicam um sabor peculiar. Se esse sabor faltasse em nossas vidas, o mundo seria insípido, vazio e perderíamos o desejo de viver. Nosso apego à vida é, em grande parte, devido ao prazer que sentimos através das nossas percepções sensoriais. Há um glorioso sabor na verdadeira fé. No entanto, as pessoas diferem em suas crenças. Por mais estranho que possa parecer, existem religiões que geram o temor. Seus seguidores têm medo de Deus e vivem presos aos mandamentos. Não existe felicidade nem liberdade para pessoas que vivem sob uma nuvem de medo como esta. A verdadeira fé traz paz de espírito e faz a vida feliz. Quando atingimos tal estado, vemos o amor de Deus no sol e na lua, nas estrelas, na beleza da natureza, no canto dos pássaros e na perfeição das flores. Sabemos da sua generosidade pela abundância com que atende a cada uma de nossas necessidades. Sentimos-nos integrados com toda a vida, não somente com as criaturas, mas com a natureza inteira, com a vida das plantas e dos animais à nossa volta. É o êxtase religioso. Nesse sereno e feliz estado de espírito, além de fazermos o melhor em qualquer situação, sentimos perfeita fé em Deus. Ao enfrentar um difícil problema, cuja solução parece um desafio, volto-me para Deus com plena confiança no seu auxílio e orientação. Entrego os problemas à sua sabedoria e espero sua resposta. Posso afirmar que os projetos, inicialmente obscuros, apresentavam resultados muitíssimos melhores do que o esperado. Tenho também grandes ideais e peço a Deus seu auxílio para realizá-los. Ele me abençoa, concretizando-os além da minha expectativa. É de fato uma maravilha. De vez em quando eu me deparo com algo cuja perspectiva é tão desencorajadora que me oprime. Então eu digo a mim mesmo: isso deve ser o prelúdio de algo muito bom, de uma bênção que se aproxima. E espero serenamente que Deus esclareça a dificuldade. Mais tarde ela se transforma realmente em maravilhosa bênção. O que poderia parecer condição adversa, vejo como purificação necessária que possibilita a bênção. Sinto profunda gratidão e me admiro por ter me preocupado ainda que por um instante. Porque sempre me entreguei a Deus, minha vida foi abençoada com seus milagres. É o que considero o glorioso sabor da fé. Daiju, Shōjo e Izunome. Daiju ilustra o aspecto horizontal da vida, Shōjo vertical. A atividade de Daiju é semelhante à da água que se estende perpetuamente em nível horizontal. Shōjo é a atividade do fogo. Restrito queima em profundidade e dirige suas chamas para o alto, une o homem a Deus. Daiju nos une uns aos outros. O princípio de Shōjo é estrito e intransigente. A vida das pessoas com temperamento Shōjo é regida por padrões frequentemente rígidos e restritos. O indivíduo Shōjo também tende a ser mais crítico do que os outros e a classificar as coisas como boas ou más. O princípio de Daiju é inclusivo. As pessoas de temperamento Daiju são geralmente liberais e estão sempre dispostas a mudar. Por outro lado, podem tender a sê-lo em excesso, faltando-lhes orientação espiritual e profundidade. Izunome simboliza a cruz equilibrada, indicando a perfeita harmonia entre os princípios horizontal e vertical. Até agora, o Oriente se manteve no nível vertical e o Ocidente no nível horizontal. Durante a Era da Noite, a providência divina estabeleceu o plano espiritual desta maneira. Esta é a razão pela qual algumas culturas orientais valorizam a ideia de reverenciar os ancestrais, a virtude da lealdade e a piedade filial.
Por esse motivo, mantém um estrito sistema hierárquico. No Ocidente, a afeição entre marido e mulher é a tônica, expandindo o amor ao próximo e a toda a humanidade. O cristianismo é dáidio e assim difundiu-se pelo mundo inteiro. Nele se acentua a importância do amor fraterno, atividade em nível horizontal. O budismo é shōjo e se mantém principalmente em grupos específicos. Ele enfatiza a importância da meditação com o fim de alcançar a sabedoria e a autorrealização. Essa atividade é vertical, profunda e dirigida para o alto e induz seus discípulos a viver retirados do mundo. Com o Oriente representando o nível vertical e o Ocidente o horizontal, há pouco entendimento entre ambos, o que frequentemente tem dado margem a conflitos. É chegado, contudo, o momento de os princípios vertical e horizontal se unirem e formar a cruz equilibrada Izunome. O resultado será uma feliz união das civilizações oriental e ocidental. Só então a humanidade poderá viver o paraíso na Terra. Nossa Igreja nos conscientiza de que esse paraíso pode tornar-se uma realidade através da luz de Deus. Devemos ser flexíveis e agir de acordo com as exigências de uma dada situação, ora aderindo ao princípio de Shōjo, ora aplicando o método Daijo, mas sempre voltando ao ponto central Izunome. Daijo, no sentido mais amplo e verdadeiro, é abrangente, incluído também Shōjo. Falando de uma maneira geral, ao mesmo tempo que temos o Shōjo como um princípio norteador, é bom agir de modo Daijo. Não obstante, Daijo sozinho pode ser perigoso. Os jovens, especialmente, podem tender a uma demasiada autoindulgência. Shōjo estabelece o princípio vertical, no qual tudo deve ser baseado, antes de adotar o princípio Daijo de expansão horizontal. Assim, pode-se atingir o perfeito equilíbrio entre ambos, ou seja, a cruz equilibrada Izunome. Seja um bom ouvinte. Não subestime as pessoas quando lhe falam, afirmou o antigo filósofo chinês. Ele queria dizer que devemos ouvir com a mente aberta e não subestimar as ideias de uma pessoa antes de sabermos o que ela tem a dizer, que não devemos julgar pelas aparências. Às vezes podemos aprender algo valioso com um operário sem instrução ou com um humilde camponês. Frequentemente ouvimos uma criancinha proferir uma verdade maravilhosa ou exprimir uma ideia original. Bergson, em seu livro Intuição, diz que as crianças são altamente intuitivas e que muitas vezes vão diretamente ao âmago da questão. Nas discussões entre mãe e filho, a verdade frequentemente está do lado da criança. Constitui para mim um dever ouvir as pessoas que trabalham sob minha direção e permitir, tanto quanto possível, que sigam os seus impulsos. Mesmo quando insistem em um projeto absurdo, procuro aceitá-lo até certo ponto. Somente quando sinto que atitudes errôneas estão prejudicando a situação, é que me mostro inflexível. Há administradores que receiam perder a dignidade ou prestígio ouvindo seus subordinados. Isso é um erro. Mesmo quando alguém diz algo que pensamos ser inverídico, não convém rejeitá-lo imediatamente e insistir no nosso ponto de vista ou censurá-lo. Embora sabendo que a pessoa está mentindo, aparente não se perturbar. Isso é permitido desde que sejamos sinceros e verdadeiros em nosso coração. Às vezes surge um vendedor de objetos de arte com uma imitação, esperando induzir-me a comprá-lo. Ouvindo-o ocasionalmente, encontro algo de útil e relevante em meio às suas prolixas mentiras. Poema 19. A religião que propicia graças nesta vida possui a verdadeira força de salvação do mundo. Modéstia à parte, em nossa religião, as graças recebidas nessa vida são maravilhosas. Desde a antiguidade surgiram extraordinárias religiões, como o cristianismo,
o islamismo, o budismo e tantas outras importantes religiões que mantêm sua influência até hoje. Como se sabe, a maioria delas, desde seu início, se ocupou exclusivamente da salvação espiritual. Nossa religião tem pouco tempo de existência e, comparada com as demais, seu alcance ainda é limitado. Apesar disso, a rapidez de sua expansão pode ser considerada inédita e está sendo alvo das atenções, o que nos tem trazido muitos inconvenientes. Contudo, trata-se de inevitáveis fenômenos próprios de um período de transição. É apenas uma questão de tempo. Naturalmente virá o dia em que seu verdadeiro valor será reconhecido pela sociedade de forma imparcial. Nós também temos ideais e doutrina, e nos empenhamos como todas as religiões. Gostaria, porém, de escrever que há uma diferença fundamental entre nós e as religiões tradicionais. Se as pessoas não a reconhecerem, não conseguirão compreender nossa essência. A grande diferença é que na nossa religião, as pessoas recebem muitas graças ainda nesta vida. Para os intelectuais, religiões que enfatizam este tipo de graça são de baixo nível e por esse motivo eles se mantêm indiferentes a elas. Se pensarmos bem, veremos que existe uma razão para tal atitude. Atualmente, observando a situação das inúmeras religiões do Japão, constatamos que existem dois tipos: as que possuem traços populares e as que não os possuem. No primeiro caso, o objeto da fé são diversas divindades. Seus devotos, sem exceção, têm como objetivo receber graças nesta vida e praticamente são pessoas sem formação intelectual que não entendem de aspectos teóricos ou filosóficos. Ora, do ponto de vista dos intelectuais, tal tipo de religião é uma tolice e não merece a mínima atenção. Assim, eles definem que a busca de graças nesta vida é própria da fé de nível inferior. Por outro lado, esses intelectuais valorizam as religiões que, não se importando com graças nesta vida, teorizam habilmente suas doutrinas para fins de estudo. Se tais religiões possuírem uma longa história, e nesse período tiverem surgido grandes líderes ou sacerdotes virtuosos, eles as prestigiarão ainda mais, considerando-as de alto nível. Em síntese, para os intelectuais, o nome e a tradição da religião significam muito. A propósito disso, desejo expor minha crítica sincera. Dos dois tipos de fé mencionados, o primeiro pode ser vulgar, mas a verdade é que ele influencia a massa popular mais do que podemos supor. Dado que a massa tem um baixo nível intelectual, nem princípios nem teorias lhes interessam. Essas pessoas visitam santuários de vez em quando, fazem pedidos de graça e oferta monetária e se satisfazem com isso. Trata-se de uma fé muito simples, mas que indiscutivelmente influencia positivamente o sentimento. Mesmo esse tipo de crença, como ele parte de uma visão espiritualista que acredita no invisível, certamente contribui para o bem social mais do que aquela que se baseia no materialismo. Afinal, uma pessoa que possui o sentimento de orar a divindades dificilmente cometerá crimes brutais a sangue frio. O segundo tipo de fé, diferentemente do primeiro, é seguido por pessoas que, partindo do princípio que não se deve acreditar naquilo que não se vê, rejeitam a crença no invisível, considerando-a como superstição. Parece que atualmente a maioria dessas pessoas pertence à classe intelectual. Naturalmente, uma vez que são materialistas, elas até lidam com as religiões, mas como uma forma de estudo. Consequentemente, quando discutem o assunto, não o aceitarão se não o colocarem em termos teóricos e filosóficos. A nosso ver, seus argumentos são extremamente superficiais e as críticas que fazem à nossa religião não passam de comentários maledicentes. Para se analisar verdadeiramente uma religião, é preciso nela se aprofundar e, com olhar aguçado, ver como de fato ela é. Nesse caso, deve-se abandonar completamente a subjetividade sem se deixar levar por ideias preconcebidas. Originariamente, a essência de uma religião não está em sua forma, mas em seu conteúdo. Portanto, é necessário que os intelectuais mudem de postura ao tecer suas críticas.
De acordo com o exposto, consideramos grosseiro e leviano criticar nossa religião julgando apenas pela aparência e taxá-la de crença popular só porque prioriza o recebimento de graças nesta vida. Enquanto as críticas persistirem nesse foco, elas não terão nenhum sentido. Se fizerem uma profunda análise da nossa religião, compreenderão que ela não só é de caráter popular, mas também teórica. Podemos dizer mesmo que é uma outra religião jamais antes experimentada pela humanidade. E não é só isso. O que defendemos não se limita à religião. Estamos lançando as mais altas diretrizes referentes ao campo da medicina, da agricultura, da arte, da educação, da economia, da política, enfim, a todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano. Em suma, queremos demonstrar concretamente a teoria de que fé e vida cotidiana são indissociáveis. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2, Graças recebidas nesta vida, em 8 de novembro de 1950. Nobre é o ser humano que, desejando o bem do próximo, coloca-se em segundo plano. Há algum tempo, quando ingressei na igreja Omoto, minha esposa me disse: tenho a impressão de que ao morrer irei para o inferno, mas quero ir para o paraíso. Respondi-lhe: não me importa cair no inferno, desde que antes eu consiga levar todas as pessoas do mundo ao paraíso. Se mesmo assim eu for para o inferno, não tem importância. Eu penso o contrário de você, não é? Aí ela respondeu: você diz isso porque é homem, com as mulheres é diferente. Há uma diferença radical entre não querer ir para o inferno, mas para o paraíso, e querer que as pessoas subam ao paraíso ainda que se desçam ao inferno. Na verdade, quem pensa em conduzir as pessoas ao paraíso também irá para lá. Acredito que quem deseja ir para o paraíso não irá para o inferno, mas ficará no nível inferior do mundo superior, ou no Chu-Ukai. Coletânea de Ensinamentos, volume 23, em 27 de junho de 1953. A respeito do ateísmo. Quando se escreve sobre ateísmo, parece ser regra geral desenvolver a argumentação partindo do ponto de vista religioso. Contudo, eu pretendo discorrer sobre esse tema sem tocar em religião, colocando-me na posição de ateu. Logo que um bebê nasce, surge do corpo da mãe o leite, uma substância completa e necessária à sua formação. Por meio disso, a criança cresce normalmente e, quando nascem os primeiros dentes, os pais oferecem alimentação adequada à mastigação. Assim, ela vai vencendo várias fases de seu desenvolvimento até atingir a idade adulta. Em relação aos alimentos, que representam um papel muito importante nesse processo, cada um tem seu sabor, e o ser humano, que possui o sentido do paladar, se alimenta deles com prazer, absorvendo as calorias necessárias. Creio ser este o maior de todos os prazeres humanos. À medida que o corpo físico cresce, a inteligência é desenvolvida por meio da educação escolar, entre outros, e assim o ser humano se torna capaz de exercer as funções normais de um adulto. Surge-lhe então diversos desejos, despertando nele a sede de conhecimento, orgulho, competitividade e inventividade. Também vêm à tona os desejos físicos, como os prazeres mundanos, o namoro e outros. Dessa maneira, por meio da alternância dos sofrimentos e alegrias e da interação da razão e do sentimento, o ser humano reúne as condições de ser um ser superior e torna-se apto para participar da vida social. Escrevi em linhas gerais sobre o curso da vida humana desde o nascimento até a vida adulta. Consideremos agora a grande natureza. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força da grande natureza. Os fenômenos naturais, visíveis ou não, a atividade dos astros, a alternância das estações do ano e as variações climáticas, bem como os animais, os vegetais e os minerais que possuem relação direta com a vida do ser humano. Esta é a própria imagem do mundo. Observando a natureza de forma serena e objetiva,
e sem ideias pré-concebidas, qualquer pessoa, a menos que seja desprovida de sensibilidade, fica sem palavras, embevecida com seu encanto. A natureza é dotada de mistério profundo e insondável. Ninguém pode deixar de pensar nas questões como: quem criou este mundo tão magnífico e com que propósito? Infinito é o céu que contemplamos e desconhecida é sua extensão. Como se apresenta o centro da Terra? Qual a temperatura do Sol e da Lua? Qual o número certo de estrelas, o peso exato do globo terrestre e o volume da água dos oceanos? Questões dessa ordem são inumeráveis. Quanto mais pensamos, mais ficamos abismados com o movimento ordenado dos astros, a formação da noite e do dia, o fenômeno das estações do ano, a divisão do ano em 365 dias, a evolução de todas as coisas, o progresso ilimitado da civilização, etc. Quando surgiu este mundo? Até quando ele existirá? Ele é eterno ou não? Qual o limite da população mundial? E o futuro da Terra? Tudo permanece envolto em mistério. Todas as coisas e seres estão em eterno movimento, sem a mínima falha ou atraso, obedecendo a uma ordem estabelecida. Ainda nos deparamos com questões como: por que viemos a este mundo e que papel devemos desempenhar? Até quando poderemos viver? Voltaremos ao nada após a morte ou existe o desconhecido mundo espiritual onde iremos habitar em paz? As reflexões sobre o assunto nos deixam ainda mais confusos, permanecendo na obscuridade. Dizem os budistas: a realidade é um vazio e o vazio é uma realidade. Não há outro qualificativo senão dizer que o mundo é uma existência vasta, ilimitada e infinita. Com a pretensão de desvendar este mundo misterioso, há milhares de anos o ser humano vem empregando todos os meios, principalmente os estudos. Entretanto, só uma pequena parcela é conhecida, permanecendo o restante em mistério. Isso demonstra a insignificância da inteligência humana em relação à grande natureza. A expressão vazio e silêncio, também citada pelos budistas, mostra isso. A vaidade humana, em sua tola presunção, excede-se a ponto de querer subjugar essa mesma natureza. Sabe aquele que, antes de mais nada, procura conhecer a si mesmo, submete-se a ela e participa de suas bênçãos. A propósito, analisando este mundo cheio de mistérios, existe uma questão que mais nos chama a atenção. Quem construiu esse mundo maravilhoso e o governa à sua vontade? Procuremos imaginar quem é esse ser. Um lar é governado pelo chefe da família, um país pelo rei ou presidente. Logicamente, nesse mundo também deve haver um protagonista. E quem poderia ser, senão aquele que é chamado pelo nome de Deus? Não encontro outra conclusão. Por conseguinte, negar a Deus significa negar o próprio mundo e a própria existência dos ateus. Tal lógica não permite dúvidas. Se alguém não a compreende, coloca-se em um plano semelhante ao dos animais que estão destituídos de sono e inteligência. Tal pessoa poderia então ser considerada um animal com forma humana. A maior prova disso é que o ateísmo gera criminosos cujos pensamentos e atos, em sua maioria, são animalescos. Minha missão é extirpar das pessoas essa característica, fazendo-as evoluir ao nível de verdadeiros seres humanos. Em outras palavras, tudo isso significa empreender a reforma do ser humano. E a condição básica para tal é a derrota do ateísmo. Em 6 de janeiro de 1954. Concretização da profecia do Reino dos Céus, o paraíso terrestre. Para o momento atual, creio que os pontos mais importantes da Bíblia são: juízo final, chegada do Reino dos Céus e a segunda vinda de Cristo. Um estudo sobre tais fatos leva-nos a crer que o juízo final é obra de Deus, que a segunda vinda de Cristo ocorrerá no seu devido tempo, o que dispensa qualquer explicação,
e que somente o paraíso terrestre será construído pela força humana. Nesse caso, é indispensável que, em certo momento, alguém se torne o arquiteto e execute a construção. Segundo nossa interpretação, o tempo é o presente. Quanto ao construtor, a nossa religião. E a concretização da profecia do reino dos céus já começou. Vejam, estamos construindo esse modelo conforme veiculado diversas vezes em nossas publicações. É por meio da construção do paraíso terrestre efetuada pela nossa religião que a profecia de Jesus Cristo se concretizará. Não desejo que adivinhe orgulho desse fato, pois tanto a profecia bíblica quanto sua concretização por nós são frutos do amor de Deus pela humanidade, que utiliza livremente seus escolhidos para a construção do mundo ideal conforme a época. Visto que a obra que estamos desenvolvendo foi profetizada por Jesus Cristo há 2000 anos, considero que cada um de nós foi incumbido da missão de concretizar tal profecia. Em 20 de março de 1950. Considerações espirituais sobre os incêndios. Obviamente, todos sabem como ocorrem os incêndios. A maioria deles, como temos visto frequentemente nos jornais, é causada por fósforo, cigarro, braseiro, aquecedor elétrico, etc. Geralmente tem como motivo o descuido do ser humano. Evidentemente, isso não está errado. Todavia, creio que, na posição de religioso, não seria demais esclarecer a causa dos incêndios do ponto de vista espiritual. A doença, como sempre explicamos, é a ação purificadora do corpo humano. Quando as toxinas que nele se acumulam atingem certo limite, passam a causar distúrbios à saúde e por isso surge uma ação para eliminá-las. Esta é uma ação de limpeza sem a qual não é possível manter a saúde. Trata-se, pois, de uma lei universal e uma grande dádiva de Deus. Como a ciência ainda não conseguiu identificar essa lei, interpreta tudo de forma completamente errada. Portanto, por mais que ela alcance o progresso, é fato que permanece preocupada sem saber o que fazer frente ao número de doentes que continua aumentando. Talvez achem estranho eu falar de doença para explicar as causas do incêndio, mas na verdade a causa de ambos é a mesma, visto que o incêndio também é uma ação purificadora. A causa das tempestades também é o acúmulo de impurezas no mundo espiritual, ou seja, nuvens espirituais. E estas são originadas pelo mau sono, más palavras e más atitudes do ser humano, e as tempestades sobrevêm como ação de purificação e de limpeza dessas nuvens. Ou seja, elas são dispersadas pelo vento, lavadas e carregadas pela água e secadas pelos raios solares. Assim se processa a purificação. Conforme pudemos ver, a doença é a ação de purificação e de limpeza do corpo humano, da mesma forma que a tempestade é do ambiente terrestre. O mesmo se dá com as edificações. Quando as impurezas nelas acumuladas atingem certo grau, ocorre o incêndio, que é uma ação purificadora. Essas impurezas se devem ao fato de ter sido empregado dinheiro sujo nessas construções e ao acúmulo de más ações por aqueles que as utilizam. Em relação a isso, tempos atrás, ouvi um caso interessante relatado por uma pessoa que tinha o dom da clarividência. Alguns anos antes do grande terremoto que atingiu a região leste do Japão, andando pelas ruas de Tóquio, ela teve uma visão espiritual. E em lugar de casas e prédios magníficos, ela viu barracos enfileirados e achou estranho. Somente quando ocorreu o terremoto entendeu o significado da visão que tivera. Sempre afirmamos que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, o que é verdade. Em outras palavras, pela lei do espírito precede a matéria, a purificação tem lugar antes no mundo espiritual e depois se projeta no mundo material.
Por ocasião do recente incêndio da cidade de Atami, o edifício onde funcionava a nossa sede provisória, apesar de ter sido cercado pelas chamas, não foi tomado pelo fogo. É natural isso ocorrer, pois nele não havia impurezas como as que citamos anteriormente. Conforme vemos por meio desse fato, se materialmente as edificações forem construídas com materiais não inflamáveis e espiritualmente o acúmulo de impurezas for evitado, aí sim nascerá uma cidade permanentemente segura. A esse respeito, alguém pode retrucar. No caso das cidades ocidentais, que são construídas com materiais não inflamáveis, mesmo que tenham impurezas, elas não têm por que se incendiar. Contudo, não é bem assim. O fato de cidades inteiras terem sido destruídas pelo bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial mostra o princípio acima exposto. É importante estar ciente que, realmente, a lei do universo é absolutamente inviolável. Em 20 de maio de 1950. Fé Shōjo. Atualmente, quando se critica a religião, ouve-se muito que os líderes espirituais e sacerdotes deveriam ter uma alimentação frugal, vestimentas e moradias modestas, andar a pé ou usar transporte público como trem, ônibus, etc., vivendo da forma mais simples possível. É fato que antigamente, para divulgarem os ensinamentos, os precursores e fundadores saíam pregando pelas ruas sozinhos, calçando sandálias de palha. Por vezes dormiam ao relento, retiravam-se nas montanhas, faziam jejuns, meditavam debaixo de cascatas, experimentavam todos os tipos de sofrimentos e sacrifícios. Outras vezes eram atirados na prisão ou exilados em ilhas longínquas. Observando isso hoje, é impossível não nos comover ao pensar nos sofrimentos e nas dificuldades que eles viveram. Entretanto, só conseguiram estender suas doutrinas a uma localidade ou uma região restrita. A maioria delas, após a morte desses precursores e fundadores, se expandiu somente depois de várias gerações. Dessa forma, comparando-se aos dias atuais, essas constantes adversidades enfrentadas estão além de nossa imaginação. Por outro lado, tais fatos permanecem gravados na mente das pessoas. Por isso é natural que elas tenham uma visão equivocada sobre as novas religiões. Logicamente, as religiões caracterizadas por tais práticas são de fé Shōjo. Elas têm origem no brahmanismo que surgiu na Índia, antes do nascimento de Buda Sakyamuni, e cujos ensinamentos tinham por objetivo a iluminação por meio de práticas ascéticas. Segundo dizem naquele país, ainda existe um pequeno número de brahmanistas que conseguem realizar milagres, manifestando um considerável poder espiritual. Creio que o jejum praticado pelo famoso Mahatma Gandhi, 1869-1948, talvez fosse uma decorrência de ele ter professado o brahmanismo quando jovem. Há uma história interessante sobre o motivo que levou Buda Sakyamuni a pregar os 84.000 sutras. Ao analisar a situação da Índia naquele momento, ele percebeu que, devido ao fato de o brahmanismo ser predominante, considerava-se que a iluminação só podia ser alcançada por meio da ascese, e que este era o verdadeiro caminho da fé. As pinturas e as estátuas Rakan, que encontram hoje em diversos lugares do Japão, retratam as práticas ascéticas dos brahmanistas. Por meio dessas obras, podemos imaginar como elas eram. Não suportando ver semelhante situação, Buda Sakyamuni, com sua grande misericórdia, revelou uma forma para as pessoas obterem a iluminação sem precisar recorrer a tais práticas, os sutras budistas. Segundo ele, a simples recitação dos sutras seria o bastante. Obviamente, o povo se alegrou com isso e passou a admirá-lo e a reverenciá-lo como o mais respeitável de todos os homens santos. Foi assim que o budismo dominou a Índia.
Podemos dizer que essa foi a realização mais relevante de Buda Sakyamuni entre suas atividades de salvação. Religiões Shōjo são anacrônicas. Diante do exposto, compreende-se o quanto a fé Shōjo se baseia em práticas ascéticas, contraria a vontade e a grande misericórdia de Buda Sakyamuni. Se esse tipo de fé tende ao brahmanismo, que foi objeto da salvação realizada por ele, creio que, do paraíso búdico, ele está lamentando essa situação. Assim, é importante saber o quanto a fé Shōjo é equivocada e anacrônica. Por outro lado, no que se refere à difusão religiosa, observamos que aquilo que antigamente se levava 10 anos para conseguir, hoje pode ser feito em apenas um dia, graças ao avanço tecnológico da imprensa e dos meios de transporte. O correto, por conseguinte, é adequar-nos à época em que vivemos, utilizando-nos de todos os recursos que a civilização moderna nos oferece. Se apenas a religião continuar persistindo nos métodos antigos, obviamente não conseguirá atingir seus verdadeiros objetivos. Isso se evidencia pelo fato de que as religiões tradicionais estão cada vez mais anacrônicas. Quando as pessoas de visão Shōjo veem nossas atividades religiosas, limitam-se a ficar surpresas e sequer tentam compreender aquilo que verdadeiramente objetivamos. Se elas se restringissem a isso, não haveria problema. Porém, àquelas que espalham boatos contra nós, dizemos que levamos uma vida de luxo, moramos em palacetes. Posto que desenvolvemos nossas atividades exclusivamente com as doações de fiéis, é desnecessário depender de outros recursos. Além disso, se concordássemos com as críticas de pessoas de fé Shōjo, teríamos que deixar estragar ou até jogar fora os alimentos especialmente ofertados pelos fiéis. E também não tem cabimento desenvolver ou vender no mercado paralelo os objetos que recebemos. Da mesma forma, não poderíamos deixar de utilizar grandes imóveis que nos são oferecidos com tanto amor pelos fiéis. Muito pelo contrário, é por intermédio dessas doações que podemos desenvolver o grande trabalho de salvação da humanidade, e quando pensamos nisso, compreendemos quão equivocada é a visão das pessoas de fé Shōjo. Nossa religião cria uma vida de alegria. Uma vez que o ideal de nossa religião é construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, as pessoas que nela ingressam passam a viver com saúde e prosperidade, plenas de harmonia e alegria. Todavia, do ponto de vista daqueles que padecem numa sociedade infernal como a de hoje, isso é algo inimaginável. Eles refutam a possibilidade da concretização desse ideal e pensam que tudo não passa de artimanhas para atrair o povo. Pode ser também que para essas pessoas os modelos do paraíso terrestre que estamos construindo sejam meras construções suntuosas totalmente desnecessárias. Nosso objetivo, no entanto, é promover o cultivo de nobres sentimentos, possibilitando, de vez em quando, que as pessoas se distanciem dessa sociedade infernal e se deleitem em lugares paradisíacos, envoltas por uma atmosfera celestial de verdade, bem e belo, imersas em um estado de suprema alegria. Assim fica claro que a construção desses modelos é uma necessidade para o homem contemporâneo. Atualmente, o ambiente social produz pessoas desprezíveis e degrada os jovens, não havendo, portanto, um lugar sequer que não seja a origem do mal social. Por esse motivo, podemos afirmar que o nosso paraíso terrestre é o único oásis no mundo atual. Se as pessoas compreendessem realmente o quanto nosso projeto é nobre e arrojado, ao invés de nos censurarem, deveriam manifestar seu inteiro apoio. Existe ainda uma importante questão. Nem é preciso dizer o quanto os japoneses, devido às guerras e invasões que perpetraram tempos atrás, foram recriminados pelo mundo e perderam sua confiança.
Portanto, recuperar essa confiança o mais breve possível é uma questão seríssima que nos é imposta. Nesse sentido, o modelo do paraíso terrestre é um local de extrema importância para mostrar tanto as belezas naturais do Japão, como também o talento artístico característico dos japoneses. Desde já, minha expectativa é que esse modelo, ao ser concluído, se torne alvo de admiração mundial, pois além de contribuir para a satisfação dos visitantes estrangeiros, fará reconhecer o elevado nível da cultura japonesa. De acordo com o que foi dito acima, fica explicado o que é Fé Shoujo e Fé Daijo. Em 11 de março de 1950. A purificação que promove o equilíbrio. Existe um ponto ao qual gostaria que os praticantes do Jorei prestassem bastante atenção. Refiro-me à ocorrência da purificação para promover o equilíbrio. Suponhamos que a pessoa esteja sentindo dor no braço direito. Quando a dor nesse braço melhora, o braço esquerdo começa a doer. Parece então que a dor se deslocou, mas isto é o que se chama purificação que promove o equilíbrio. Uma vez que as toxinas do braço direito foram purificadas e eliminadas, e havendo toxinas no esquerdo, ocorre aí a purificação natural. Evidentemente, tal fato não se limita ao braço. Seja no abdômen ou nas costas, não existe deslocamento da dor. Trata-se tão somente de purificação que promove o equilíbrio. Também pode acontecer o seguinte, por exemplo, quando uma pessoa tem tosse. Quanto mais Jorei lhe ministrarmos, mais a tosse se intensifica. Isso ocorre por estarmos ministrando Jorei no local errado. A razão disso está na existência de toxinas solidificadas em vários locais do corpo. Neste caso, quanto mais Jorei ministrarmos em um só local, maior será a purificação proporcional das toxinas solidificadas nos demais pontos e por esse motivo ocorre a intensificação da tosse. Portanto, devemos perceber rapidamente que estamos ministrando Jorei em local errado e procurar ministrá-lo em outros pontos afetados pela doença. Com isso, conseguiremos encontrar o ponto vital e ao ministrarmos Jorei aí, a tosse diminui imediatamente. Existe uma situação à qual se deve estar atento, pois há uma só exceção, a que se refere às dores abdominais. A causa é o encosto de espírito de serpente. Nesse caso, a pessoa sente dores intensas em determinada parte da barriga. Ao ministrarmos Jorei, a serpente começa a fugir, então devemos continuar ministrando pacientemente, indo atrás dela. A dor vai cedendo gradativamente até desaparecer. Todavia, esse tipo de dor costuma voltar depois de 1 ou 2 dias. Ministrando Jorei na forma descrita, a dor vai diminuindo e por fim sobrevém a cura completa. Essa purificação que promove o equilíbrio é uma característica peculiar do Jorei. Isso porque os demais métodos não possuem poder para curar doenças e neles não há como ocorrer este tipo de purificação. Em 22 de abril de 1950. Pragmatismo. Na mocidade apreciei muito a filosofia. Entre as várias teorias filosóficas, a que mais me atraiu foi o pragmatismo do renomado norte-americano William James. Pragmatismo poderia ser traduzido como filosofia em ação. Segundo James, a mera explicação de teorias filosóficas não passa de uma espécie de diversão. Para ele, a filosofia só tem valor quando manifestada por meio da ação. Acho essa teoria interessante por levar em conta a realidade, o que mostra uma característica dos filósofos norte-americanos. Naquela época, simpatizei-me, portanto, com seu pensamento e me esforcei para incorporar a filosofia ao meu trabalho e até mesmo à vida cotidiana. Dessa forma, o benefício que o pragmatismo me proporcionou não foi pequeno.
Mais tarde, ao professar a fé, comecei a considerar a necessidade de estender o pragmatismo à religião, ou seja, aplicar a religião ao dia a dia. Podemos imaginar quão grandes benefícios nos proporcionaria a introdução do espírito religioso em todas as atividades. Por exemplo, o político, livre dos próprios interesses, não cometeria desonestidades e, uma vez que visaria a felicidade do povo, obteria a confiança de todos e a política fluiria bem. O empresário realizaria as suas atividades honestamente, o que lhe proporcionaria ampla credibilidade e seus negócios progrediriam com solidez, porque ele trataria seus funcionários com amor e estes trabalhariam com dedicação. Por realizar seu trabalho com sólida fé, o educador seria respeitado pelos alunos, exercendo sobre eles notável influência. Por agirem com base na fé, os funcionários públicos e os de empresas privadas realizariam bons trabalhos e seriam promovidos. Por meio de suas obras, o artista expressaria refinamento e emitiria elevada vibração espiritual, exercendo boa influência sobre o público. O ator, por estar centralizado na fé, manifestaria uma arte refinada. Com isso, os espectadores seriam influenciados positivamente e cultivariam uma sensibilidade e consciência elevadas. Entretanto, tudo isso deve ocorrer sem rigidez didática, de forma bastante divertida e interessante, sempre com bom humor. Ademais, é fácil imaginar que, pelo fato de manifestar a fé por meio de ações, a pessoa sem distinção de profissão ou situação social melhoraria seu destino e prestaria relevantes serviços à sociedade. Gostaria de chamar a atenção para um fato. Ao se aplicar a religião ao cotidiano, não se deve ostentar a fé, pois isso causa repúdio. Principalmente os fiéis fervorosos em demasia devem ter esse cuidado. Existem indivíduos que fazem questão de exibir sua fé, mas isso é desagradável para as pessoas ao redor. O ideal é não aparentar ser religioso e portar-se como uma pessoa comum. Devem apenas ser mais gentis com as pessoas, causar-lhes impressão agradável e manifestar mais nobreza em suas palavras e atos. Em suma, que a fé não seja nem agressiva nem grosseira. Na sociedade, vemos certos adeptos que se mostram exageradamente fervorosos e chegamos a suspeitar que sejam psicopatas. São extremamente subjetivos, tornam seu lar sombrio, de maneira alguma se incomodam em causar transtornos ao próximo e, consequentemente, acabam suscitando dúvidas sobre o nível da religião que seguem. A responsabilidade, no entanto, é de quem os orienta e isso exige muita atenção. Coletâneas Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Nota: William James, 1842-1910. Foi um psicólogo e filósofo estadunidense com formação em medicina. Escreveu livros sobre a ciência da psicologia, incluindo temas como a educação e a psicologia da experiência religiosa. James foi um dos formuladores e defensores da filosofia do pragmatismo. Peculiaridades da cultura japonesa. Quero muito falar aos japoneses sobre certo assunto. Trata-se das peculiaridades da nação japonesa e de seu povo. Se por acaso eles tivessem profunda compreensão a esse respeito, jamais teriam vivido amarga derrota na guerra, nem visto seu país em ruínas. Existe uma expressão: conhece-te a ti mesmo. Ampliando o conceito, afirmo: é preciso conhecer o próprio país. Se ainda estivéssemos na época de isolamento do Japão, ainda seria admissível. Todavia, quando tudo se tornou abrangente a nível mundial e internacional, é importante conhecer o próprio país e estar suficientemente ciente da missão que ele deve cumprir. É evidente que, se não compreendermos o motivo da existência do Japão, não haverá como consolidar uma grandiosa política nacional.
Para melhor entendimento, basta observar a situação do país até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em termos nacionais, existiu uma classe privilegiada, a dos militares, detentora de poderes absolutos e baseada na vontade de um pequeno número de pessoas, governava o país como bem entendia. Por essa razão, na relação entre os detentores do poder e o povo, este não tinha o direito de falar, submetendo-se a condições de escravos. Essa situação ainda se encontra nitidamente gravada em nossa lembrança. A partir do período Meiji, 1868-1919, a Constituição japonesa foi promulgada e instituído o sistema político de representação. Embora se tivesse a impressão de que a vontade do povo era respeitada, na verdade a política encontrava-se nas mãos de uma minoria que acabou provocando aquela guerra despropositada que se assemelhou à venda de gato por lebre. Vamos refletir aqui sobre a história do Japão. Desde a época de Jimmu, o primeiro imperador do Japão, nosso país não teve um período sequer de paz, sendo contínuas as guerras internas. A política sempre esteve dominada pelo poder armado. Disfarçado sob o belo nome Código de Conduta da Classe Guerreira, Bushido, os que cometiam assassinatos habilmente recebiam condecorações e obtinham o poder. Quem vencia assumia a supremacia da época. Até o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão veio sendo conduzido por esse regime de brutalidade que desmoronou com a derrota da guerra, que foi um grande choque. Se todos os japoneses não reconhecerem profundamente o significado de tudo isso, será impossível surgir uma verdadeira política nacional digna de uma nação pacífica. Para tanto, o fundamental é uma nova conscientização do país. Em verdade, o Japão, por natureza, deve ser pacífico e artístico, o oposto de um país militarista e feudal a que costumamos nos referir. Esta é a missão concedida pelos céus ao nosso país. Fala-se muito sobre a reconstrução do Japão, mas isso por si só não possui um grande significado. Se analisarmos essa reconstrução literalmente, veremos que o país não passará de uma nação nos moldes de uma democracia, destituído de poder bélico, o que evidentemente não deixa de ser motivo de alegria. Entretanto, na realidade, o Japão precisa conscientizar-se da sua missão ímpar em relação ao mundo e contribuir para o bem-estar da humanidade. Eis o verdadeiro papel do novo Japão. Vou enumerar algumas das razões que me levam a fazer tal afirmativa. Em primeiro lugar, o Japão possui terras ricas em beleza natural. No mundo talvez não haja outras que se lhe comparem. Assim sendo, ouvimos elogios frequentes por parte dos estrangeiros que nos visitam. No que se refere ao clima, há um profundo significado no fato de as estações do ano serem bem definidas. Trata-se da contínua mudança da beleza natural, tais como as montanhas, os rios, as plantas, as árvores. Isso está bem claro nas palavras do poeta Kiyoshi Takahama, que após viajar pelo mundo disse o seguinte: não existe país onde as estações sejam tão bem definidas como no Japão. O haikai canta as estações do ano, de modo que em outros países não é possível compor um haikai autêntico. Além disso, dizem que nossa rica variedade de plantas, árvores, flores, frutos, peixes e mariscos é realmente incomparável. Outra característica marcante do povo japonês é a habilidade manual, o que justifica seu pendor para as artes e o artesanato. A prova disso é o elevado número de magníficas obras de arte que foram produzidas, não obstante seu passado de constantes guerras internas. Ainda hoje suas técnicas e dom admiráveis nos surpreendem. Pelo exposto, creio que puder entender de forma clara e em linhas gerais a missão do Japão e do seu povo. Em suma, trata-se de transformar o território japonês em jardim do mundo, por meio do incansável e contínuo esforço em relação à arte, até que esta atinja seu nível mais elevado. Ou melhor, empregar todo o empenho na sua concretização, estabelecendo uma política nacional baseada no turismo, na arte e no artesanato. Como resultado, é natural que isso contribuirá para a melhoria do pensamento da humanidade,
proporcionando também recreação e entretenimento renovados. Em síntese, é tornar o Japão um país de aperfeiçoado nível artístico e cultural. Podemos afirmar que nunca houve uma época em que a humanidade temeu tão seriamente a guerra e desejou tão ardentemente a paz como a atual. A causa da guerra, como sempre dizemos, é por ainda subsistir nos seres humanos um forte instinto belicoso. Logicamente, esse instinto tem origem no pensamento primitivo, o que significa dizer que, embora os homens se considerem civilizados, na realidade ainda lhes falta muito para se despojarem da selvageria. O meio para solucionar o problema é fazer com que a humanidade mude o foco. O objetivo dessa mudança deve ser a arte, isto é, a transformação do mundo infernal de lutas em um mundo paradisíaco artístico. Em suma, a paz obtida pela ameaça armada é apenas temporária. De qualquer maneira, é fundamental que haja a renovação do pensamento, e eu afirmo que esta só se efetivará por meio da religião e da arte. Portanto, nesse sentido, ao invés de reconstrução do Japão, gostaria de dizer construção de um novo Japão, e não haveria outro plano de âmbito nacional senão transformá-lo em uma nação artística. Jornal Hikari número 43, em 1º de janeiro de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.